Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 28 de outubro, continuamos então nossa jornada bíblica pelos Atos dos Apóstolos, vamos nos tornando melhores. Esta é a nossa tarefa neste tempo de retiro, retirar de dentro de nós o que de melhor aí existe para partilharmos com o mundo. Essa é a nossa missão. Hoje nós vamos começar então o capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos a preparação da atividade de Paulo. Começa a se formar um novo centro em Antioquia da Síria. Com efeito, Antioquia será a base da atividade de Paulo, que se distancia cada vez mais para fora da Palestina, até finalmente alcançar Roma, cujo império se estendia aos extremos da terra naquela época. Então, comecemos hoje o capítulo 8, que vem na sequência do que nós vivenciamos nestes últimos dias em torno do martírio de Estevão, a perseguição que gera a missão. Façamos então nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O texto bíblico que nós vamos hoje meditar, ele está então no capítulo 8, nos versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: Saulo estava de acordo com a execução de Estevão. Nesse dia, houve grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, fora os apóstolos, se espalharam pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e guardaram grande luto por ele. Saulo tentava destruir a igreja, entrando nas casas, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. E os que tinham sido dispersados iam de um lugar para o outro, anunciando a boa nova. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com o linchamento de Estevão, explode a perseguição contra os cristãos em Jerusalém. Contra todos? Certamente não. Ficaram de fora os apóstolos, que sempre continuaram fiéis observadores da lei e frequentadores do templo, assim como todos os judeus convertidos ao cristianismo, cristãos de língua aramaica ou hebreus. Só os helenistas, cristãos de língua grega, e talvez os prosélitos foram perseguidos pelos mesmos motivos que Estevão. Começa a se desenvolver o programa do capítulo 1, versículo 8, Jerusalém, Judéia, Samaria. E quem sepultou Estevão? Cristãos ou judeus? Difícil responder. Enquanto no capítulo 7, versículo 58, dá a impressão de que Paulo fora apenas um espectador da morte de Estevão, no versículo 1 deste capítulo diz que ele era um daqueles que aprovavam o linchamento. A seguir já se fala que Paulo se tornou um perseguidor aberto e ferrenho, devastava a igreja. Nas casas é que se reuniam as primeiras comunidades, como igrejas domésticas. Homens e mulheres faz pensar que ambos os sexos tinham participação ativa na vida comunitária. Embora perseguidos, os cristãos não se deixam vencer. Perseguidos em Jerusalém, anunciam a palavra pela Judéia e Samaria. Lucas parece dizer que só os helenistas evangelizaram fora de Jerusalém. Também não menciona a Galiléia, que, segundo os evangelhos sinóticos, não foi evangelizada a partir de Jerusalém,
isto é, pelo movimento dos helenistas. O que o autor parece querer mostrar é que o episódio de Estevão foi decisivo para a expansão do cristianismo fora de Jerusalém e para além do judaísmo. O evangelho devia primeiro romper as amarras da lei e do templo, a fim de acolher em seu seio novos povos e culturas. Então, este tema da nossa meditação de hoje vai bem ao encontro da live que nós tivemos ontem com Frei Otto, que fala dessa expansão do cristianismo além das fronteiras do judaísmo. Todos os povos são chamados a crer na Boa Nova, e aqueles que eram perseguidos se tornaram grandes missionários. Como que a perseguição trazia ardor, vontade de anunciar, garra. Creio que é para nós uma grande provocação. Como que tantas vezes, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, desanimamos. Mas não, os obstáculos, as dificuldades devem servir para a gente como desafio. A gente se encher de ânimo, de coragem e seguir adiante. Que nós possamos fazer como esses primeiros cristãos, aqueles que eram perseguidos, iam de um lugar a outro anunciando a boa nova. Que nós também possamos levar a boa nova, embora vivamos momentos difíceis, vivamos tantos problemas, que nós possamos nunca desanimar, seguir sempre adiante, que a gente nunca não nos entreguemos ao desânimo, ao pessimismo, mas que a gente consiga vencer apesar da perseguição. Saulo ocupa então esse lugar do perseguidor. Ele destaca-se como um fariseu radical que irá liderar violentas perseguições contra as comunidades cristãs. Perseguição que acaba então sendo positiva, ao gerar a dispersão que vai expandir a boa nova, vai expandir o evangelho. Os discípulos saem de Jerusalém e começam então a evangelizar a Judéia e a Samaria, realizando assim o pedido de Jesus: ide por todo o mundo. Que nós possamos então, bebendo nessa fonte, nos deixarmos animar, fortalecer. Apesar de tudo, somos cristãos. Apesar das forças contrárias, somos cristãos. Apesar das perseguições, das calúnias, dos problemas, dos obstáculos, somos cristãos. Estamos com Jesus e com Ele seguimos até o fim. Se você não teve a oportunidade ainda de assistir a live de ontem, eu recomendo. Ela vai ser muito importante para os próximos passos que nós vamos dar lendo os Atos dos Apóstolos. Compreender essa relação do judeu e do pagão. Essa diversidade na unidade. Ontem nós tivemos uma live muito boa com o Frei Otto. Então convido vocês a assistirem, tirem um tempo, assistam essa live de 1 hora, que vocês vão entender muito mais a dinâmica dos Atos dos Apóstolos. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.